Arqueólogos encontram um sítio arqueológico bíblico, e o que encontram lá deixa os céticos da existência de Jesus em silêncio. Todos nós conhecemos alguém que não acredita em Jesus ou que diz que a Bíblia é apenas um conto de fadas. Essas pessoas precisam ver isso. Pedro, André e Filipe, e mais tarde se tornou a cidade romana perdida de Julias, de acordo com o que escreveu o historiador judeu Joséfo Flávios no final do 1º século. Agora a cidade romana perdida de Julias, que nasceu como Betsaida, foi encontrada em Israel, segundo acreditam os especialistas, de acordo com o Daily Mail. Felipe, assim como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida, como nos diz em João, capítulo 1, versículo 44. No Novo Testamento, Betsaida não é apenas descrita como a casa dos apóstolos de Jesus, Pedro, André e Filipe, mas também é um local onde Jesus curou um homem cego, de acordo com Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. Além de que Lucas, em capítulo 9, dos versículos 10 a 17, descreve esse lugar como o local onde ocorreu a alimentação milagrosa de 5.000 pessoas com a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. A National Geographic Reports explica que ao final do século I, o historiador judeu Joséfo descreveu como a pequena aldeia de pescadores de Betsaida se tornou uma cidade greco-romana durante o reinado de Filipe Tetrarca, em 30 a.C. Filipe, filho de Herodes o Grande e que não é apóstolo de Cristo, mudou o nome da cidade para Julias, em homenagem à mãe do imperador romano Tibério, ou talvez em homenagem à esposa do imperador Augusto, e foi enterrado lá após a sua morte. Devemos agradecer essa descoberta aos arqueólogos do Instituto Galileu de Arqueologia de Israel Kinneret e do Nyack College de Nova York, que completaram as escavações de El Arajá, na costa norte do Mar da Galileia. Temos essa descoberta incrível para adicionar às evidências da existência de Cristo, disse um dos envolvidos nas escavações. El Arajá tem sido considerado uma possível localização da antiga cidade de Julias, segundo informou a Fox News. Em um e-mail para a imprensa, a equipe de escavação explicou que os resultados das escavações dessa temporada indicam que El Arajá deve agora ser considerado um dos principais candidatos à cidade perdida dos apóstolos de Jesus. Há indícios de que estamos escavando Betsaida, também conhecida como Julias, disse o professor Stephen Notley, do Nyack College. O diretor acadêmico da escavação acrescentou que este é realmente um dos poucos locais bíblicos que ainda permanecem perdidos. O que torna essa descoberta ainda mais convincente, no entanto, é o fato de que muitos dos chamados especialistas supunham anteriormente que não havia presença humana em El Arajá durante o período romano. Escavações recentes, no entanto, lançaram uma nova luz sobre o local graças a uma estrutura bizantina anteriormente desenterrada sob o piso das estruturas. Mais de 30 moedas foram encontradas, datando sua construção no século V d.C. Mas abaixo do nível da era bizantina foi encontrada uma cerâmica da era romana que remota entre os séculos I e III d.C. Junto a essa cerâmica, havia uma moeda de bronze do final do século II e uma moeda de prata de denário do imperador Nero, que data de 65 a 66 d.C., segundo reporta a Fox News. Avançando mais de 2 metros abaixo do piso bizantino, uma parede do período romano também foi descoberta. Adjacente à parede havia uma grande seção de piso de mosaico preto e branco com argamassa, tijolos de barro e aberturas de cerâmica típicas das casas de banho romanas. Os arqueólogos foram rápidos em notar que os banheiros de estilo romano eram incomuns em assentamentos rurais. Isso significa que sua presença em El Arajá indica um local urbano, outro fato que torna a área um forte candidato a ser a cidade perdida de Julias. Os arqueólogos também descobriram um pátio pavimentado, ruas e calçadas, moradias e outras estruturas. Muitas ferramentas de pesca, como ganchos, anzóis e âncoras, foram encontradas dentro dos restos das casas, provando que era muito provável que fosse uma vila de pescadores. A estrutura bizantina em El Arajá também oferece uma visão fascinante do passado bíblico do local. Pequenos blocos de vidro dourado chamados téssera, que faziam parte de um mosaico, foram encontrados, sugerindo que o prédio já foi uma importante igreja, segundo o relato adicional da Fox News. Tais mosaicos só eram encontrados em igrejas ornamentadas e importantes da época. Arqueólogos observam que o bispo bávaro de Eichstätt, Willibald,
visitou a Terra Santa em 725 d.C. e descreve uma visita a uma igreja em Betsaida, construída sobre os restos da casa dos apóstolos Pedro e André. Com o sítio de El Arajá submerso até o período bizantino, séculos depois. Mas agora, devido à muralha romana ser descoberta a uma profundidade de 211 metros abaixo do nível do mar, pesquisas geológicas sugerem que o Mar da Galileia estava em um nível mais baixo do que se pensava anteriormente. O local estava coberto de lama e argila, sugerindo uma possível inundação do Rio Jordão. Acredita-se que a cidade tenha sido abandonada em algum momento entre 250 d.C. e 350 d.C., e parece que ela pode ter sido reassentada durante o período bizantino, no final do século IV d.C. A camada romana foi enterrada em um determinado período por sedimentos derivados das saídas de água do Rio Jordão e os detritos vindos de um riacho nas proximidades, explica o professor Noam Greenbaum, da Universidade de Haifa, que participou da escavação. Esperamos aprofundar e ampliar nosso estudo no futuro. Com o objetivo de nos esclarecer a imagem completa do local, as escavações continuam, explicou o cientista e professor Notley. Estamos agora negociando para tentar fazer mais 5 temporadas de escavações. Agora, podemos apenas imaginar o que mais pode ser encontrado, continuou o professor. Ele alerta que apenas uma pequena área de El Arajá foi escavada até o momento e espera que as próximas temporadas de escavações possam revelar muito mais informações sobre a história do local e a possível confirmação da identificação do antigo vilarejo como a cidade de Betsaida, a cidade bíblica dos apóstolos. No momento, ele acrescenta, eu acho que as nossas chances de obter uma resposta positiva para esse ponto muito boas. Para os crentes, não é necessário mais nenhuma prova adicional de que as palavras da Bíblia são verdadeiras. No entanto, existem aqueles entre nós que gostam de tentar desacreditar nossa fé, mesmo que tenha havido muitas descobertas que provaram que Jesus Cristo foi, de fato, uma pessoa real. Uai, seu app de vídeos curtos.